A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. Que alegria nós estarmos juntos mais um dia para desfrutarmos um pouco da palavra do Senhor. Aqui quem vos fala é o evangelista Joel Ramos e hoje nós daremos continuidade ao nosso projeto da leitura bíblica diária. Agora, estudando e iniciando o capítulo 16 do segundo livro de Samuel. Para contextualizar um pouco, nós vimos no capítulo de número 15 toda a artimanha e todo o plano de Absalão para tomar o trono de Davi, seu pai. E no capítulo de número 16 nós veremos momentos em que Davi sofre de muitas angústias, muitos receios, e ele acaba fugindo, justamente por temer por sua própria vida. O capítulo de número 16, para uma melhor compreensão, será dividido em 3 áudios. O primeiro áudio, do versículo de número 1 ao versículo de número 4, nós trataremos sobre o encontro de Davi e Ziba. Do versículo 5 ao 14, nós trataremos sobre Simei amaldiçoa o rei Davi. E do versículo 15 ao versículo 23, nós teremos os conselhos de Aitofel, certo? Então, sem mais delongas, vamos então ao texto bíblico. Afinal, é isso que nós estamos aqui para fazer, justamente estudarmos o texto bíblico. O texto bíblico, no versículo de número 1 de 2 Samuel 16, diz: E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o servo de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães com 100 cachos de passas, e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: Que pretendes com isso? E disse Ziba: Os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para comerem os moços, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: Ora, onde está o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém, porque disse: Hoje me restituirá a casa de Israel, o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: Eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: Eu me inclino, e que eu ache graça em teus olhos, ó rei, meu senhor. Queridos, quando a gente para analisar esses primeiros versículos, e nós vamos perceber no decorrer de todo o capítulo de número 16, que está sendo dividido em 3 áudios, e hoje nós estamos no primeiro, que mesmo em meio a toda a aflição e angústia por essa situação que Davi estava enfrentando, ele permaneceu sendo um servo fiel a Deus, um servo que se submetia à vontade de Deus, mesmo quando possivelmente algum tipo de juízo estava vindo sobre a sua vida. A gente vai perceber que no decorrer de todo o capítulo 16, coisas muito desagradáveis acontecem na vida de Davi. Mas a gente percebe que Davi, em momento algum, ele questiona a Deus. Sabe, meu querido, a vida de Davi é uma vida cheia de altos e baixos. No decorrer dos nossos estudos, nós vimos primeiro Davi como um anônimo na casa de Jessé. Depois nós percebemos ele como um matador de gigantes, alguém que ganha fama em Israel.
Nós também vemos ele como um fugitivo que vai ali para a região dos filisteus. Nós vemos Davi também como um rei poderoso, e agora a gente, no capítulo 16, vai perceber Davi como um rei humilhado. Mas eu acho muito interessante porque ele não se afasta de Deus. Davi, ele era considerado um homem segundo o coração de Deus, porque mesmo em meio a todas essas situações, acertos, erros, situações adversas, ele continuou sendo um homem que estava na presença de Deus. Mas falando dos versículos de 1 a 4, a gente percebe que a fuga de Davi, ali de Jerusalém, ela não coloca somente o reinado de Davi em risco, mas com certeza toda essa disputa ela reacendeu uma possibilidade para novas disputas pelo trono. E é claro que naquela época ainda existia uma situação muito complicada entre as dinastias de Saul e Davi. Para os parentes de Saul, Davi era um usurpador, pelo menos para a grande maioria dos parentes. E é o que a gente vai perceber no capítulo de número 16. Então a gente percebe que toda essa situação em que Absalão ele dá um golpe para tomar o poder, ele reacende uma nova disputa entre as dinastias de Davi e de Saul. Enquanto Absalão estava assumindo o poder ali na capital, não necessariamente, meu irmão, isso significaria que as outras tribos se sujeitariam a ele. Na verdade, a gente pode perceber que muitas tragédias que ocorreram em sequência na própria família de Davi reavivaram a esperança dos seguidores de Saul de que eles poderiam recuperar o reino para si mesmo. Ou você acha que naquela época não existiam pessoas que ainda queriam o retorno da descendência de Saul ao poder? É claro que existia. E a gente percebe nesses versículos de 1 a 4 que enquanto o rei ele se dirigia ali para o leste, através das colinas da Judéia, ele é recebido pelo servo de Mefibosete, Ziba. E segundo Ziba, em gratidão a Davi por toda a bondade que ele teve, Ziba lhe oferece uma série de questões, provisões, suprimentos, jumentos para o rei, para que a viagem fosse menos complicada. Só que Ziba lhe traz uma narrativa muito estranha. Ziba ele traz a fatídica notícia de que Mefibosete havia se revoltado e, esperando todo o tumulto causado por Absalão, ele pudesse novamente recuperar o trono de Saul. Afinal, Mefibosete era filho de Jonatas, ou seja, diretamente, caso a dinastia de Saul voltasse ao poder, Mefibosete ele era um herdeiro direto ao trono. Então Ziba diz que Mefibosete tinha ali se revoltado com toda essa situação, com todo esse tumulto, e estava esperando recuperar ali a dinastia de Saul. Só que mais na frente a gente vai perceber, meu irmão, que quando Davi ele consegue sair vitorioso, e você já sabe o final da história, então eu posso te contar, quando Davi ele volta vitorioso de toda essa situação contra Absalão, ele reencontra Mefibosete, e o que Mefibosete diz é que ele não ficou por vontade própria. Na verdade, Mefibosete ele diz que Ziba o abandonou. E na minha opinião, Mefibosete estava falando a verdade. Na minha opinião, Mefibosete estava falando a verdade e Ziba simplesmente se aproveitou de uma situação para alcançar um favor do rei naquele momento de luta, dificuldade,
e colocar justamente Mefibosete contra o rei. Até porque, queridos, a gente sabe que por Mefibosete ser filho de Jonatas, Davi devia ter um carinho extremo com ele. Davi devia ter um carinho muito especial com ele, e a gente observa isso durante toda a narrativa bíblica. Mas, se você acredita que Mefibosete estava mentindo, ou se, assim como eu, você acredita que Ziba estava mentindo, isso não importa. O que importa é que esse episódio, do versículo 1 ao versículo 4, a gente consegue aprender coisas muito interessantes. Em primeiro lugar, a gente consegue observar que as lutas e as adversidades, elas vão vir na nossa vida. E não importa se nós somos inteligentes, organizados, estrategistas, fortes, o dia mau ele chega para todos nós. Eu costumo dizer que o crente ele não tem isenção de luta. A luta ela chega. A luta chega. Mas nós temos que estar firmados em Deus. Esse é o primeiro ponto que eu aprendo nesses primeiros versículos. E o segundo ponto que eu aprendo é que muitas vezes em momentos de dificuldade, muitas pessoas elas vão vir até nós e possivelmente trarão uma série de inverdades contra outra pessoa, mas nós temos que ter o discernimento e observar algumas coisas. Naquele momento, Davi ele olha para Ziba e diz: olha, tudo que é de Mefibosete agora é seu, já que ele agiu assim. E eu não posso culpar Davi. Davi ele estava no momento de luta, Davi estava no momento de dificuldade. É claro que possivelmente ele não conseguia compreender direito toda a situação que acontecia, ele não conseguiu observar que Ziba fazia isso com segundas intenções, mas em momentos de dificuldade, infelizmente, outras pessoas vêm para tentar minar aquilo que nós acreditamos, minar a reputação de pessoas que nós amamos, e nós temos que tomar muito cuidado com isso. E sabe, a decisão mais importante que a gente pode tomar no dia mau é jamais abrir mão de um relacionamento com Deus. Meu irmão, aquilo que nós construímos fundamentado na rocha, que é Cristo, vai suportar qualquer tempestade. E nesse momento Davi ele passava por uma tempestade gigantesca. Davi ele passava por um momento muito difícil da sua vida. Então que nós possamos no dia de hoje aprender isso, do versículo 1 ao versículo 4, e guardar essa palavra no nosso coração para estarmos diante do Senhor, independentemente da situação que nós enfrentarmos. Amanhã nós retornaremos para estudar do versículo 5 ao versículo 14, e eu te aguardo aqui para juntos nós estudarmos a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. A paz do Senhor.